Daí, galera! Beleza, galera esperta do primeiro ano? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui felizes, né? Estamos em casa, mas estamos trabalhando bastante e estamos felizes porque sempre podemos estar sempre aí, pertinho de você. Isso aí. A educação adventista, muito além do ensino, sempre aí pertinho de você, né? Vocês daqui, professor Augusto, passar uma aula esperta, como sempre. Galera, na última aula a gente lembrou ali de várias coisas. Tentamos responder a pergunta: afinal, Deus existe? E passamos por várias ideias. Nós mostramos um pouquinho sobre a ideia do agnosticismo, vocês lembram? O agnosticismo diz que é impossível ter certeza de qualquer verdade absoluta. Mas daí nós colocamos ali em dúvida, né? Dizendo que é uma certa contradição. Porque se é possível ter certeza de qualquer coisa, como podemos ter certeza de que não podemos ter certeza? Lembra disso? É isso aí. Chegamos à conclusão de que ser agnóstico, afinal, acaba sendo uma justificativa para fugir do problema, meus queridos. Uma tentativa de não se dizer nem religioso e nem ateu. Nós começamos ali com uma série de argumentos para provar que Deus existe. Não provar sim, né, de verdade. Porque para provar nós temos que colocar em prática, ali, como nós vimos no final da aula ali, né? Temos que colocar à prova, colocar como experiência. Então a ideia não é provar, é sim mostrar os argumentos. Lembramos um pouquinho do camarada que eu dei até a ideia para que vocês pudessem colocar o nome do filho de vocês, lembram? Fyodor Dostoiévski. Pensou? Fyodor, acorda para ir para a escola. Isso vocês lembram, né? Mas olha só, lembra que ele em 1879 publicou Os Irmãos Karamazov. E o personagem Ivan Karamazov propõe a ideia de como seria o mundo se Deus não existisse. O que ia acontecer? Nós lembramos ali que os homens não sentiriam a mínima obrigação de amar o semelhante. Não haveria leis universais, tudo seria permitido, seria o fim das religiões, nós não íamos ter argumento moral para prender na cadeia ali um ladrão, um estuprador, um assassino, lembra disso? É isso que ia acontecer, meus queridos. Depois tentamos colocar duas soluções. Como uma solução, a razão humana. Daí mostramos que cada um tem sua razão, tanto o bandido quanto o mocinho, cada um tem a sua razão. Então, a razão não é capaz de colocar fim ao problema. E nem a natureza, porque nós vimos que na natureza existe a viúva negra e tantos outros insetos e coisas estranhas acontecendo, né? A viúva negra vai lá, namora, depois mata o seu acasalador, né? Que não é namorado nem marido, então é um acasalador. E também nós vimos aqueles pinguins lá, né? Que jogam os mais fracos para que os predadores comam, enquanto isso eles vão fazer as suas atividades. Então não funcionaria realmente a natureza ser colocada como um fator determinante, né? Para que nós pudéssemos definir o que seria um crime, uma imoralidade. Então os dois não davam certo. Lembrei para vocês a historinha do Dr. Ravi Zacarias, né? Que deu aquela resposta tão boa para a menina. Lembra que eu falei um pouquinho sobre um pouquinho de curiosidade para vocês, só relembrando, né, que a Bíblia sempre disse que sempre existiu um único Deus. E atualmente nós temos só 3 grandes religiões no mundo, né, que são monoteístas. Lembrando que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Muito bem, tudo isso nós vimos na aula passada. Vimos também que Tomás de Aquino, Blaise Pascal e Isaac Newton tentaram provar a existência de Deus, mas lembrando que eu falei lá no começo, provar em termos da ciência significa analisar, medir e principalmente repetir o experimento para poder ter o mesmo resultado. Sendo assim, podemos provar a lei da gravidade, mas não podemos provar, por exemplo, que 2 retas paralelas jamais vão se cruzar. Nós só podemos garantir isso por lógica, e é por isso que nós podemos garantir isso por Deus também. Que Deus não pode ser medido por coisas humanas, senão ele também não seria Deus.
e nós relembramos aquele versículo fantástico lá que diz: quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Lembram disso? Hebreus 11:6. Como é importante conhecermos a Deus melhor. Muito bem, nesse momento, 5 minutinhos aí, nós relembramos tudo que nós estudamos na aula passada e agora nós vamos aí para os argumentos racionais da existência de Deus. E eu vou falar com vocês 2 argumentos racionais. O primeiro deles vai ser este aqui, ó, o argumento cosmológico. Que é isso, professor? Cosmológico, cósmico? Exatamente, meu querido. Existe uma lei causa e efeito, a qual estabelece que as coisas não existem a partir do nada, ou seja, sempre há uma causa que precede o efeito. Meu querido, não tem como acontecer uma coisa se não for por causa de algo. Então, sempre existe uma causa antes do efeito. Há um provérbio latino que se diz ex nihilo nihil fit. Ex nihilo nihil fit. Gostaram da fluência do latim aí? Isso aí. Gente, ex nihilo nihil fit significa do nada, nada se produz. E esse é um argumento, um provérbio que a maioria dos ateus acreditam. E é isso mesmo, meus queridos. Do nada, nada se produz. Tudo tem uma causa originadora. O universo teve um começo. E esse ponto traz um problema para o ateu. Se do nada, nada se produz, o que havia antes do universo? O que havia antes do universo passar a existir? Um ateu dirá, nada. Ora, se não havia nada, por que há algo hoje? Lembremos, do nada, nada se produz. Nihil, ex nihilo, nihil fit, do nada, nada se produz. Então, ora, se não havia nada, por que há algo hoje? Não é mais coerente, meus queridos, admitir que ao invés do nada existia Deus? Mas diria alguma pessoa então diria, então, quem existiu antes de Deus? Se Deus foi criado por outro ser que já existia antes dele, é fácil responder isso, né? Porque se existiu um ser que criou Deus, então esse ser é que seria Deus e não aquele ser que foi criado. Não adianta. Ou acreditamos num Deus infinito que não teve um começo e não terá um fim, ou ficamos em um retrocesso infinito, meus queridos. É isso aí. Então, essa que é o argumento cosmológico que nós temos. Se do nada, nada se produz, então teve que existir alguma coisa antes. E essa coisa nós acreditamos que é Deus. Um Deus infinito. Um Deus eterno. Que não teve começo e nunca, jamais terá fim. Muito bem, esse é o argumento cosmológico. Agora temos vários pensadores. Um dos que eu admiro demais, acho que foi o maior ser pensante da nossa era até hoje, um dos maiores, né? Foi esse camarada aqui, ó, Stephen Hawking. Tá olhando para vocês aí com essa carinha de maroto, né? Meus queridos, eu li o livro dele, do Big Bang aos Buracos Negros, Uma Breve História do Tempo, o título do livro. Esse livro foi vendido mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo. É interessante que foi pedido para que nós lêssemos no ensino médio, né? Era o livro obrigatório de leitura, e eu li todo esse livro e eu achei incrível, porque todo momento ele sempre vai argumentando a inexistência de Deus. E chega um momento, meus queridos, no final, nas últimas páginas, que ele escreve exatamente essa frase ali, ó. Se nós descobrirmos uma teoria completa, será o triunfo definitivo da razão humana, pois então nós deveremos conhecer a mente de Deus. Engraçado, né? Interessante como que um ateu, uma pessoa totalmente declarada ateu, explica isso. Diz que um dia vamos conhecer a mente de Deus. É muito estranho, não é verdade? Ele tem vários argumentos, ele vai passeando por várias coisas, várias ideias. E olha só,
uma das frases que ele diz é assim, ó, a criação espontânea é a razão pelo qual existe algo em vez de nada. Do porquê o universo existiu, do porquê nós existimos. Essa é a explicação dele, a criação espontânea. Meus queridos, essa criação espontânea já foi debatida várias vezes, foi tentada ser reproduzida, colocaram panos sujos em um lugar lá totalmente hermético e achavam que ia se criar do nada bactérias ou micro-organismos e nada foi criado. Agora, quando você abre e deixa o oxigênio entrar, o oxigênio traz bactérias, traz as outras coisas, ou seja, a criação espontânea, a ser um dos seres mais pensantes do mundo, considerado sucessor do Galileu Galilei, Stephen Hawking, ele diz que hoje o universo todo existe por causa da criação espontânea. Já pensou, meu querido? Muito interessante, né? Agora, pergunto para vocês, olha só, vê bem essa frase. A criação espontânea é a razão pelo qual existe algo em vez do nada. Do porquê o universo existir, do porquê nós estamos aqui. Meus queridos, por que é tão difícil a essas mentes tão brilhantes simplesmente acreditarem que esse algo é Deus? É Deus. Este algo é Deus, Stephen Hawking. Agora não dá mais para falar para ele, né? O pobrezinho já morreu. Mas olha só, ele continua com essa carinha marota aí e ele dá um argumento muito interessante. Diz assim, ó, não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang, porque não havia tempo antes do Big Bang. E, finalmente, encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existia o tempo para que nele houvesse um Criador. Oh, meus queridos, eu acho incrível o fato das pessoas usarem argumentos tão fortes para dizer que Deus não existia. Se nós podemos usar esse mesmo argumento, essa mesma frase para mostrar que Deus sim existia. Esses camaradas todos já leram a Bíblia, mas parece que eles passam batido, eles não deixam a Bíblia entrar no seu coração, na sua mente. Porque olha só, é exatamente isso que a Bíblia diz. Não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang. Claro que não, porque não havia tempo antes do Big Bang. O Big Bang foi o começo, não estou dizendo que existiu o Big Bang, mas eu digo assim, por mais que existisse, então foi o começo de todas as coisas. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa. Por que não possui uma causa? Por que não pode ter sido Deus a ter fabricado, feito o Big Bang? Como é que uma coisa do nada começaram a se juntar os gases assim? Ele diz assim, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque não existia o tempo para que nele houvesse Criador. Ah, meus queridos, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia vai arrebentando todas essas ideias. Olha só, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Deus não conta tempo. Deus é Deus. Deus é antes do tempo, Stephen Hawking. É isso, exatamente isso, meus queridos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Meus queridos, Deus vivo, o Rei eterno, existia antes do tempo e é por isso que e vai existir depois do tempo, porque nós também vamos ser eternos. Isso é outra aula, né? Mas um dia nós acreditamos na vida eterna, vamos ser eternos. Também não vamos contar tempo, porque um ser eterno não conta tempo. Meus queridos, aqui embaixo diz, ó, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Para sempre. E sempre é eterno. Olha só, até o nosso Senhor Jesus Cristo, porque um menino nos nasceu, o Filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, o que mais? Pai
eterno e príncipe da paz. Eita, essa promessa foi feita, essa profecia foi falada 700 anos antes de Jesus nascer, em Isaías 9:6. E ele nasceu sendo eterno, era o verbo antes e vai ser para sempre. Meus queridos, que comprovação maravilhosa, que comprovação espetacular, extraordinária. Amado, nós estamos estudando, estamos vendo, acabamos de analisar um argumento, que é o argumento cosmológico. E eu quero terminar por aqui, porque agora nós já estamos aí com 15 minutos de aula. E eu quero, meus queridos, que você analise, estude, pense bem em cada uma das coisas que nós falamos. Acabamos de falar um dos argumentos só, que é o argumento cosmológico. Beleza? Olha só, meu querido, vá lá também nas nossas redes sociais, tá ok? Me siga ali no Instagram, @guto7, com 2 T's, tá? Também pode me seguir ali no Facebook, Augusto Scremin. Eu sou o único que estou lá, é o único com esse nome aí. Estranho, né? Italiano, não. E sigam-me no meu canal lá, Pastuber. Eu vou estar postando todas as aulas lá. Pode comentar, fala o que você está achando da aula, o que pode mudar, o que pode melhorar. Dá uma ideia aí do que você, o que você mais gostou da aula. Vai comentando aí para a gente estar melhorando cada vez mais. Beleza, meus queridos? Vou deixar uma pequena atividade para vocês. A atividade é simples, é só você, depois que você assistiu essa aula, você vai simplesmente abrir as notas do seu celular, escrever: professor, querido professor, assisti a aula e a coisa que eu mais gostei foi isso. E me mandar. Onde? No eClass. A sua aula pertinho de você. Beleza, meus queridos? Fico no aguardo aí. Deus abençoe a cada um de vocês e tchau, tchau!